Experiência, a retomada do audiovisual. Nós teremos um painel com a secretária de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, Daniele Barros, com o subsecretário de Planejamento e Gestão, Vitor Correia, e o secretário de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, Sérgio Sá Leitão. Daniele Barros é funcionária de carreira de educação no Rio, é professora e atua em todo o estado do Rio como delegada federal de desenvolvimento agrário, conhecendo todos os 92 municípios e as suas particularidades. Já Vitor Correia é doutorando e mestre em comunicação pelo programa de pós-graduação em comunicação pela Universidade de Brasília, na linha de pesquisa jornalismo e sociedade. Possui uma vasta experiência na carreira pública, tendo atuado como consultor em comunicação do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. E do outro lado teremos Sérgio Sá Leitão. Foi ministro da Cultura, foi secretário municipal de Cultura do Rio de Janeiro, assessor da presidência do BNDES, onde coordenou a criação do Departamento de Economia e da Cultura. E atualmente é secretário de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. Olá, estamos aqui no 5º Festival de Cinema de Petrópolis, no painel A Retomada do Audiovisual. Meu nome é Vitor Correia, sou subsecretário de Gestão e Planejamento da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro. Estou aqui com Daniele Barros, nossa secretária aqui de Cultura do Rio de Janeiro. Boa tarde, Daniele. Boa tarde a todos que estão aí nos acompanhando, boa tarde a todos que estão aqui produzindo esse lindo festival. Boa tarde, especialmente, a todos os fazedores de cultura da cidade imperial, da cidade de Petrópolis, do interior do nosso estado. Com muita alegria que a gente, nessa tarde, vai dialogar com vocês, né, com todos aqueles que são do estado do Rio de Janeiro, mas também com todos aqueles que não são do nosso estado, que são do nosso país, que estão ao alcance dessa plataforma e que vão estar curtindo com a gente, conversando com a gente, sobre a retomada do audiovisual, não só no nosso estado, mas também pensando um pouco, né, Vitor, sobre esse momento que a gente está vivendo, que nos excita a replanejar as nossas ações, a pensar a cultura de uma maneira muito mais ampliada. É um exercício que a Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro tem feito com seus fazedores de cultura, e acho que vai ser muito bacana a gente dividir isso com todos vocês que estão nos assistindo. É muito legal, estamos aqui no último dia de festival, é um prazer aqui para a Secretaria de Estado. Não, peraí, quando fala o último dia tem que ter aquele... não tem que ter... É uma programação tão rica como essa. E daqui a pouco nós vamos ter também o secretário de Estado de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, Sérgio Sá Leitão, vai entrar remotamente de São Paulo para bater um papo conosco aqui, secretário. Enquanto isso, nós vamos discutindo aqui a situação do audiovisual no estado do Rio de Janeiro. Se você pudesse falar um pouquinho como é que foi esse processo de fechamento com o Covid, com as medidas de isolamento e o diálogo com a sociedade civil, com o mercado, a respeito da reabertura e como é que está sendo. Na verdade, nós fomos muito impactados com essa notícia, né, que é a questão da crise sanitária. Nós estávamos com um planejamento em curso na Secretaria de Cultura, seria a abertura do nosso teatro municipal, quando recebemos a notícia de que, por conta de um processo de aglomeração, e está comprovado que esse processo de aglomeração difundia a questão do vírus, do coronavírus, nós precisávamos interromper as nossas atividades. Então, os nossos teatros foram fechados em março, os cinemas foram fechados em março, casas de show, casas de espetáculos. É importante dizer que nós contamos muito com a sensibilidade do setor cultural, não só do setor audiovisual, mas de todo o setor cultural do Estado do Rio de Janeiro, que à medida que o Estado apresentou um decreto, todos eles acataram o decreto do Estado, fecharam as suas portas e nós ficamos muito tempo fechados. Nós sabemos, né, que, nesse momento, a cultura ela prestou um serviço muito relevante à sociedade, aos consumidores de cultura, num tempo em que as pessoas ficaram muito dentro de casa, assistir uma série, ler um livro, ouvir uma boa... virou audiovisual também, ouvir uma boa música, foi essencial para manter a nossa saúde mental, que interfere muito na nossa saúde física,
mas a verdade é que o setor ficou altamente impactado, porque é um setor muito pulsante no estado do Rio de Janeiro, é um setor que só no ano de 2019 movimentou mais de R$500 milhão, empregando mais de meio bilhão de reais, empregando mais de 6 mil pessoas de forma direta e de forma indireta, porque são mais de 370 salas, né, espalhadas em 90 complexos em todo o estado do Rio de Janeiro, quer seja na capital, quer seja no interior, e que deixou de prestar o serviço. E aí foi muito difícil para o mercado exibidor, que vivia daquilo, mas também para o bilheteiro, para o faxineiro, que também trabalhava. Toda a economia criativa em torno do setor audiovisual foi impactado. Os dados que nós acabamos passando aqui está muito ligado ao mercado exibidor, mas o Rio de Janeiro também tem um forte mercado produtor de audiovisual e as produções também foram interrompidas. Foi então, Vitor, que nós resolvemos, já lá no início, a hora que fechamos, iniciar um diálogo com o mercado exibidor do Estado, através de alguns encontros, alguns deles se deram de forma ainda presencial. Essa interlocução foi permanente desde o início até os protocolos serem aprovados e os cinemas serem reabertos. Exatamente, até porque todos os protocolos ligados ao setor audiovisual, ao setor, aqueles que exibem, aqueles que produzem, foram feitos em comum acordo. Então, isso também foi uma experiência muito marcante que o estado do Rio de Janeiro vivenciou. Os nossos cinemas já estão abertos desde o mês de agosto, do dia 19 do mês de agosto, seguindo com os protocolos. Eu quero até motivar você que está aí assistindo, né, esse encontro, esse bate-papo, para que você pudesse experimentar, voltar a experimentar, né, essa experiência, que é a experiência do encontro com o audiovisual, pudesse retomar, né, as suas atividades e ir ao cinema. Quero dizer que nós fomos, né, Vitor? Nós estivemos lá nas aberturas de alguns cinemas aqui do estado do Rio de Janeiro. O mercado está muito preparado, as pessoas que estão trabalhando no atendimento foram treinados para te oferecer o melhor serviço dentro dos protocolos sanitários. Então, você pode ir com a certeza, com a segurança de que o espaço do cinema não é um espaço de proliferação de vírus, é um espaço que está adaptado para te oferecer a segurança que você, morador do estado do Rio de Janeiro, precisa. Até como o presidente do Sindicato dos Exibidores aqui do estado falava, né? Não vai ser na sala de cinema que você vai contrair o vírus, tamanha segurança sanitária que as salas estão apresentando, com distanciamento, com as regras de álcool em gel, máscara, até o consumo dos alimentos também se dá somente na sua cadeira dentro da sala. Então tem todo eu lembro da nossa ida lá com os médicos da Secretaria Extraordinária do Combate ao Covid aqui no estado do Rio de Janeiro. De fato, foi bastante impressionante e importante que as pessoas conheçam para que possam voltar a ter segurança de visitar e de vivenciar a experiência do cinema novamente. Vitor, você tocou num assunto que é importante, porque nós não só construímos os protocolos, mas nós fomos em loco ver se os estavam realmente sendo executados. Tivemos no Rio Sul. E não fomos sozinhos. Nós levamos uma equipe de médicos que tinham realmente condição de avaliar se o mercado estava preparado para receber as pessoas. Então, nós temos feito esse exercício, que é um exercício de fiscalização, para que, de fato, garanta as pessoas, né, o retorno seguro a essa atividade que é tão importante do nosso estado. O momento não é fácil, secretário, mas acredito que a gente pode também tratar um pouquinho aqui das ações que a Secretaria empreendeu ao longo de 2020. Depois a gente fala um pouquinho de 2021, mas o que a Secretaria desenvolveu ao longo do ano de 2020 que fortalece, que fomenta a atividade do audiovisual, seja para exibição, mas principalmente para a produção audiovisual. E me recordo aqui de um edital para incentivo às salas de um cinema, esse complexo exibidores de uma sala de cinema somente. Foram 7 salas que a Secretaria
aportou R$150 mil já no mês de março, portanto, muito parecido com o período de fechamento por causa do Covid, não é isso? É verdade. Fechávamos o cinema ao mesmo tempo que fazíamos um aporte no valor de R$150 mil para as salas de cinema distribuídas no estado do Rio de Janeiro e para aqueles cinemas de rua, né, que são cinemas que falam tanto da nossa história, tanto da nossa cultura e que precisam mesmo de apoio. Então, foi uma experiência também interessante, porque chegou num momento onde que a cultura estava realmente precisando de um socorro. E não foi só esse, né? Esse foi um dos editais, foi um edital muito específico. Foram 7 salas de cinema. Foram 7 salas de cinema. R$1.050 mil. Isso. Cinemas de Búzios, né? Cinemas também da capital. Mas é importante dizer, Vitor, que além desse edital, nós também tivemos o edital do Cultura Presente nas Redes. Foi um edital que nós tivemos a oportunidade. Olha quem chegou ali. Chegou o nosso convidado aqui remoto. Está nos ouvindo bem? Secretário de São Paulo de Cultura, Sérgio Saleitão. Tudo bem, maravilha. Estou vendo e ouvindo vocês muito bem. Tudo bem, Dani? Tudo jóia, filho. Que bom Ótimo. poder dividir esse espaço aqui com você. Nós que temos tentado sempre um encontro e as nossas agendas não estão cooperando para isso. Olha que eles nos ajudaram. Mas temos nos encontrado virtualmente. Exatamente, exatamente. Muito obrigado aí pelo convite. Eu estava participando agora de uma outra mesa aí num evento em São Paulo, também de maneira remota, acabou se estendendo um pouquinho mais, mas enfim, agora estou aqui 100% com vocês. Realmente muito obrigado pelo convite aos organizadores aí do Festival de Petrópolis, muito obrigado a vocês aí pela paciência e também por terem adaptado aí os seus horários para a gente conseguir estar juntos. Sérgio, nós estamos aqui num mecanismo de bate-papo mesmo, não é uma entrevista formal, estamos aqui conversando um pouco sobre a retomada, né, uma reabertura dos cinemas, a reabertura da possibilidade da produção audiovisual. Falávamos aqui do Rio de Janeiro, como é que o Estado trabalhou em parceria com os sindicatos para essa reabertura. Começávamos a falar aqui do fomento, de alguns editais que a Secretaria lançou no início do ano, mas queria primeiro que você pudesse falar um pouquinho como é que foi a questão do fechamento, né, da sala de cinema, da produção, e depois o diálogo da Secretaria de Estado de Cultura com o mercado para a reabertura, como é que se deu aí no estado de São Paulo, por favor. Ok, maravilha. Vamos lá. Bom, em primeiro lugar, é importante dizer que Rio de Janeiro e São Paulo foram os dois estados que saíram mais rapidamente no enfrentamento da pandemia do coronavírus. Foram os dois primeiros estados a estabelecerem a quarentena parcial e com regras, inclusive, até muito parecidas, né? Aqui em São Paulo, nós tivemos, como no Rio de Janeiro, o fechamento imediato de todas as atividades, ou a suspensão imediata de todas as atividades culturais e criativas ali na terceira semana de março, e rapidamente nós procuramos, então, implementar uma série de medidas anticrise com o intuito de mitigar o impacto dessa crise, que nós sabíamos ali que seria uma crise devastadora em relação ao nosso setor, como realmente vem sendo, né? Então, ainda na última semana de março, nós conseguimos lançar uma linha de crédito de capital de giro para empresas do setor cultural e criativo no âmbito da Desenvolve São Paulo, que é o nosso banco de desenvolvimento, com R$500 milhões inicialmente, depois agregamos mais recursos. Esses recursos se esgotaram já em abril, mas isso teve um impacto positivo ali, inclusive na questão do emprego, né, para que as empresas pudessem manter os seus empregados. Nós também lançamos em seguida, no âmbito do Banco do Povo, uma linha de microcrédito, essa aí voltada para microempreendedores, também para pequenas empresas,
com 150 milhões de reais, também depois conseguimos elevar esse valor, e conseguimos também colocar de pé e lançar os nossos 3 programas de fomento, o PROAC ICMS, o PROAC Editais e o Juntos pela Cultura, com um valor recorde de 177,2 milhões de reais. Por meio desses programas, nós estamos apoiando este ano a realização de 4.800 projetos de todas as áreas, incluindo o audiovisual. E, obviamente, nós adaptamos esses programas para a realidade da pandemia, dando uma ênfase especial à questão do online e também ao licenciamento de conteúdos que já estavam prontos, conteúdos esses que nós estamos e iremos continuar assim disponibilizando na plataforma Cultura em Casa, que é uma plataforma de streaming e vídeo por demanda dedicada a conteúdos culturais, que nós também conseguimos lançar em 20 de abril. Essa plataforma ela tem hoje 1.500 conteúdos, tanto conteúdos das nossas instituições culturais, né, das instituições que formam o ecossistema de cultura do governo do Estado de São Paulo, quanto também conteúdos de produção independente. Aí a plataforma entra como um instrumento de geração de receita para o setor, porque esses conteúdos de produção independente são todos licenciados para exibição na plataforma. A plataforma tem sido muito bem sucedida, fechamos agora o balanço aí de 7 meses de operação. Esses 1.500 conteúdos tiveram 2.200.000 visualizações, mais de 800 mil usuários únicos, em torno de 800 mil usuários únicos, aliás, oriundos de 130 países. Então, nós estamos até contribuindo para dar visibilidade à produção cultural de São Paulo e do Brasil no exterior por meio dessa plataforma. E agora, exatamente como vocês no Rio de Janeiro, nós também estamos envolvidíssimos na operacionalização da Lei Aldir Blanc. No nosso caso aqui, nós temos o eixo... Bom, São Paulo, o Estado de São Paulo recebeu 264 milhões de reais, isso no caso do governo do Estado, os municípios 302 milhões, e nós estamos dedicando 21 milhões de reais ao inciso primeiro, que é a renda básica, teremos aí algo em torno de 7 mil trabalhadores da cultura de São Paulo, que receberão 3 mil reais cada um. E nós também temos o PROAC Lab, né, PROAC Lei Aldir Blanc. Foram 25 editais que nós lançamos, que tiveram 5 mil projetos inscritos, e somando o que nós já tínhamos reservado, mais o que está sendo revertido da renda básica, que não está sendo utilizado, mais o que será revertido dos municípios que não conseguiram pleitear os recursos junto ao governo federal, nós teremos alguma coisa em torno de 260 milhões de reais só para os editais, e vamos conseguir dar conta aí, ou seja, vamos conseguir beneficiar cerca de 4 mil desses 5 mil projetos que foram inscritos, né? E isso terá um efeito muito grande em termos de mitigar o impacto da crise, tudo isso junto, né? E de acelerar o processo de retomada, criando condições para que esse processo aconteça de fato. Sérgio, o Sérgio já entrou até na principal política aí de fomento desse fim de ano, né, que é uma grande vitória do setor cultural no Brasil inteiro, que é a Lei Aldir Blanc, mas eu queria só recuperar aqui, Daniela, se você pudesse falar um pouquinho de um marco no estado do Rio de Janeiro, que foi a ativação inédita aí do Fundo Estadual de Cultura, que até permitiu também que os aportes do governo federal viessem para o fundo, para que a gente depois já se dedique à Lei Aldir Blanc e você possa falar também um pouquinho da quantidade de projetos, dos valores, dos editais e da renda emergencial aqui no estado do Rio de Janeiro. Sim. Sérgio, quando nós chegamos na Secretaria de Cultura, no dia 6 de dezembro, nós nos deparamos com um problema que precisava ser enfrentado, que era a questão da operacionalização
do Fundo de Cultura do Estado do Rio de Janeiro. Era uma política pública já instituída há 22 anos, mas que nunca tinha sido operacionalizada com um fundo que tinha dinheiro, porque com o sistema também já instituído desde 2015, parte de todos os projetos que nós incentivamos a partir da lei do ICMS, 1/5 desses projetos são destinados ao Fundo de Cultura, justamente para que a gente possa, com o recurso do Fundo de Cultura, patrocinar projetos ou investir em projetos que muitas das vezes ainda têm dificuldade de captação de recursos no mercado através da lei do ICMS. Nós enfrentamos, né, todos aqueles que eram os desafios, muitos deles até burocráticos, para a utilização desse recurso, e já no início da pandemia nós já tínhamos superado, né, parte desses desafios, podendo então, no momento de pandemia, operacionalizar uma política pública também voltada para os editais e para todo o estado do Rio de Janeiro, realizando assim o primeiro edital, que é o edital Cultura Presente nas Redes, onde nós tivemos a oportunidade de atender cerca de 1.500 artistas, distribuídos em todo o estado do Rio de Janeiro, um edital que nós tivemos a oportunidade de cumprir os requisitos da Lei 7035, que nos estimula a fazer cultura na capital, mas também no interior do estado, distribuindo os recursos da cultura de maneira que todo o estado possa ser alcançado. É importante dizer que nós tivemos muitos projetos sendo premiados no segmento do audiovisual. Foram mais de 270 projetos nesse segmento e foram mais de R$420 mil, permitindo, então, que os fazedores de cultura do audiovisual, num primeiro momento, pudessem ficar dentro de casa e realizar, expor a sua arte, né, através das plataformas online. Foi um edital que as pessoas puderam se cadastrar nesse segmento, mas foi um edital que privilegiou muito esse movimento do audiovisual, porque tudo que se experimentou foi através de uma plataforma de audiovisual. Mesmo aqueles que se inscreveram na categoria música, na categoria teatro, precisaram dessa plataforma para poderem disponibilizar a sua arte. Dizer da oportunidade desse edital foi que, como disse o Sérgio, o Estado do Rio de Janeiro fechou, era o dia, se não me engano, 13 ou 14 de março, era o dia de estreia da temporada do Teatro Municipal, e o edital e a ativação do fundo foi feito no dia 15 de abril, ou seja, exatamente um mês depois do fechamento do edital estando na rua. Né? Vamos falar um pouquinho de Lei Aldir Blanc, então, secretário? Acho que o Sérgio já adiantou ali 25 editais, 5 mil projetos inscritos, pelo que eu estou tentando me lembrar aqui de memória, mas o Estado do Rio de Janeiro está recebendo um aporte de 200... Sérgio, pode repetir para nós aí? 244 milhões, é isso? Não, São Paulo, o Estado de São Paulo recebeu isso. O Estado de São Paulo recebeu 264 milhões de reais. Nós agora já temos, né, uma ideia mais concreta do que será possível fazer. Então, como eu disse, nós teremos 7 mil profissionais recebendo a renda básica emergencial, os R$3 mil, totalizando aí algo em torno de 21 milhões de reais. E o restante dos recursos nós vamos destinar aí para o PROAC Lab, esses 25 editais que nós lançamos, que tiveram, como você falou, né, 5 mil projetos inscritos, e teremos mais algo em torno de 13 milhões de reais de recursos revertidos dos municípios, né? E com isso, então, nós poderemos destinar aí alguma coisa em torno de 260 milhões de reais para esses 25 editais. Então, essa reversão, conseguiremos dar conta de 4 mil dos 5 mil projetos inscritos. Essa reversão será para aumentar o número de proponentes selecionados nos editais já lançados, não é isso? Isso, exatamente. Nós optamos por não lançar editais novos, porque há um desafio muito grande que vocês devem estar enfrentando também, que é o desafio da operacionalização disso. Quer dizer, no nosso caso, vocês imaginam o seguinte: a gente já lançou os nossos programas habituais com um valor recorde, né?
Então, assim, a gente já estava operando além da nossa capacidade instalada em termos de pessoal, de recursos humanos e materiais. E a isso se somou a operacionalização da Lei Aldir Blanc. Então, foi necessário a gente partir para um processo de otimização de recursos para poder dar conta disso, com muito planejamento, com muita organização, para dar conta disso tudo. Então, por isso nós optamos por concentrar os recursos nesses editais que já estavam lançados. Além disso, vocês sabem disso também, quer dizer, a regulamentação feita pelo governo federal deu prazos muito estritos e muito exíguos para os entes federativos, para os estados e municípios, de maneira que nós precisamos executar 100% dos recursos, ou seja, destinar aos vencedores de editais e aos cadastrados na renda básica os recursos até 31 de dezembro e depois precisamos entregar até 30 de junho o relatório final de prestação de contas, né? E é com essa realidade que nós estamos trabalhando. Então, nós optamos por nos concentrar nos editais que já estavam lançados e, obviamente, conseguiremos premiar um número maior do que o inicialmente previsto. Estamos operacionalizando isso nesse momento, trabalhando em regime de força-tarefa, a equipe virando noite, vocês devem estar também nesse pique, né, para poder dar conta disso, mas, enfim, é o compromisso que nós temos, né, como gestores públicos da área de cultura, com o setor cultural, com os profissionais, e também nós precisamos mostrar que somos capazes, né, quer dizer, que se tivermos mais recursos, somos capazes de investi-los e de gerar bons resultados, não apenas para o setor, mas para o conjunto da sociedade. Então, estamos muito imbuídos desse espírito aqui em São Paulo, imagino vocês aí no Rio também, né? Sérgio, não tem sido diferente aqui no Rio de Janeiro. Nós recebemos a metade, quase a metade... Quase 105 milhões de reais do Estado, né? Do recurso que São Paulo recebeu, mas também o desafio aqui é muito grande. Para que você tenha noção, nos anos onde mais se operacionalizou recursos na pasta da cultura, que foram nos anos de 2007 a 2014, ainda assim, a Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro não operacionalizou mais de 60 milhões de reais. Então, em 3 meses, né, em 4 meses, 120 dias, nós temos o desafio de operacionalizar cerca de 105 milhões de reais. É a mesma, Dani, é a mesma situação aqui, né? Também tem um número que dá essa dimensão. Ano passado foi também um ano recorde em termos de investimento em fomento cultural no estado de São Paulo. E nós apoiamos um total de 1.200 projetos por meio do nosso PROAC Editais e por meio do nosso PROAC ICMS. Esse ano, nós estamos somando o PROAC Editais, o PROAC ICMS, o Juntos pela Cultura e agora o PROAC Lab, nós vamos apoiar 8.800 projetos. Quer dizer, 8 vezes mais do que fizemos no ano passado. E é importante pensar em número de projetos, né? Porque cada projeto é uma análise de documentos, é uma contratação específica, é um empenho, é uma execução de recursos, exatamente, e depois uma prestação de contas e tal. Então, assim, basicamente, nós estamos operando 8 vezes acima da maior capacidade que nós já tínhamos sido capazes de demonstrar, né? E isso está se dando, e tenho certeza que aí com vocês também, porque a equipe da Secretaria vestiu a camisa e se comprometeu completamente, 100%, com esse processo. Nós conseguimos engajar a equipe da Secretaria inteira e nós estamos trabalhando, como eu falei, em regime de força-tarefa. Então, a nossa unidade de fomento, que é quem normalmente operacionaliza esses programas, hoje está com 5 vezes mais servidores, porque nós pegamos servidores de todas as áreas e alocamos lá, fizemos um processo de treinamento com cada um deles, né? E agora estão todos trabalhando lá no fomento,
o desafio é esse, quer dizer, a gente tem que executar isso tudo até 31 de dezembro. Quer dizer, o que não conseguirmos executar, a princípio, teremos que devolver para o governo federal, e a nossa meta é devolver 0. Né? Aqui então... também, Sérgio. Alguns números aqui do Rio, secretário. O secretário Sérgio citou os números de São Paulo. 105 milhões, nós temos aí da renda emergencial 1.700 pessoas que já começaram a receber. O primeiro pagamento foi assinado na quinta-feira, está recebendo semana que vem, em 2 lotes. R$ 1.200 no mês de novembro e R$ 1.800 no mês de dezembro, o que vai somar aí em torno de 6 milhões, um pouco menos de 6 milhões, de modo que nos 6 editais já lançados pela Secretaria de Estado, teremos aí cerca de 98 milhões de reais em edital para fazer a operacionalização inteira de pagamento no mês de dezembro, basicamente, né? Aumentando o número de selecionados, tendo 4 mil inscritos nos editais da Secretaria de Estado, de modo que teremos aí uma quantidade de 2.500 a 3.000 projetos fomentados nesse período, né, secretária? Isso. Dividido em 6 linhas de editais. É muito importante destacar que é a primeira vez que a gente está fazendo na Secretaria de Estado de Cultura um fomento aos circos. Nós abrimos uma linha que o nome é Juntos pelo Circo, e é um edital específico, é um edital de credenciamento específico para os circos de lona, espalhados no estado do Rio de Janeiro. Foram habilitados, nós temos cerca de 24 circos de lonas no estado, porém 18 desses 24 foram habilitados nesse edital, então receberão todos eles pela primeira vez um recurso do estado. Então, é um edital que nós destinamos cerca de R$ 780 mil que vão ser distribuídos para todos esses circos habilitados. É importante dizer também que lançamos uma linha, que é o Cultura Viva, que também foi um edital de credenciamento para os pontos de cultura. Então, nós estamos ainda fechando o número de pontos de cultura credenciados nesse edital, mas também vai ser feito um repasse, certamente no valor de R$ 60 mil para todos os pontos de cultura credenciados. Foi um edital que nós destinamos cerca de 11 milhões. E os nossos editais, né, que nós tivemos mais procura, o Retomada Cultural, é um edital de produção de cultura muito amplo. Então, quem produz audiovisual, quem produz teatro, quem produz oficina, podiam se enquadrar nesse edital. Então, é um edital que nós tivemos muita procura. E também o edital de festival. O Rio de Janeiro tem uma cultura de festival muito forte, nós estamos no festival, então nós lançamos uma linha específica que se chama Fomenta Festival. Então, essa linha também, assim, na linguagem popular, bombou, triplicou o número de vagas, né, que nós tínhamos destinadas para esse edital, e fizemos um edital que esse, para a gente, foi muito simbólico, que é um edital para técnico. Muito afetado. Porque foi uma categoria muito afetada, um segmento muito afetado. Nós estamos aqui no estúdio, Sérgio, esse privilégio você não está tendo aí, e nós estamos, assim, vendo quanto de técnicos tem aqui nesse estúdio para fazer essa transmissão acontecer. Então, esse edital é para cada um deles que estão aqui trabalhando nesse estúdio, prêmio de 5 mil reais. Mas que estão trabalhando para que a cultura, nesse momento, também floresça. E mesmo aqueles que não estão dentro do estúdio, mas que são técnicos de cultura, que estão, nós consideramos os técnicos, né? Todos aqueles que estão também nos bastidores. Então, aqueles que também trabalham com o processo criativo, mas que não estão no palco, também puderam se candidatar a esse edital, foram elegíveis a essa política. Então, nós vamos premiar com R$ 5 mil, né? Premiar a trajetória dessas pessoas, permitindo um reconhecimento através da Lei Aldir Blanc, nesse momento. Então, nós devemos premiar cerca de 1.200 técnicos do estado do Rio de Janeiro, e é um edital que também nos trouxe muito orgulho na realização. Sérgio, se você pudesse pincelar um pouquinho dos editais, você falou em 25 aí no estado de São Paulo, para que a gente também possa saborear aqui um pouquinho da sua experiência. Então, vamos lá. Nós procuramos
desenhar um programa que cobrisse, em primeiro lugar, todas as áreas da cultura. Em segundo lugar, que tivesse linhas que contemplassem pessoas físicas e pessoas jurídicas, com o intuito também de dar conta de todas as formas de organização, de estruturação, né? E procuramos também privilegiar essa questão da geração de empregos, né? Então, buscar não atomizar demais, não fragmentar demais os recursos, para que nós pudéssemos ter projetos premiados que fossem capazes de gerar empregos, ou seja, é o efeito multiplicador do investimento, né? Você investe num projeto de um filme, esse projeto eventualmente agrega outros recursos, e aí você multiplica o impacto, a geração de renda, a geração de emprego, inclusive aí abraçando também não apenas os artistas, mas também os técnicos e todos os demais trabalhadores do campo cultural. Alguns editais acho interessantes que nós fizemos. Fizemos um também voltado aí tanto para técnicos quanto para artistas, com exatamente esse valor de R$5.000, cuja contrapartida é a gravação de uma aula de até 60 minutos sobre o expertise daquele profissional. Então, a ideia aí é premiar profissionais por sua trajetória no setor cultural, abarcando tanto técnicos quanto artistas, e a contrapartida é a gravação de uma aula sobre um tema que o próprio premiado escolhe, e esses vídeos todos serão disponibilizados na plataforma Cultura em Casa. Portanto, nós teremos aí um acervo de algo em torno de 1.500 vídeos com aulas sobre temas muito interessantes feitos pelos maiores profissionais. E aí vai de iluminação, cenografia, câmera, animação, roteiro, etc., até também, claro, atuação, música, etc. Enfim, então, acho que esse foi um edital bastante interessante. Razoável, aceitável. Isso numa situação normal, você imagina num período de crise, quer dizer, é necessário ainda mais, né, termos prazos extensos. Por exemplo, um investimento em audiovisual, né? Estamos aqui num festival de cinema de Petrópolis. Quer dizer, como é que você faz um investimento num filme? Entrou na fase, realiza o seu objeto no início de outubro. Então, em todo o estado de São Paulo, nós já tivemos a retomada dos cinemas, dos museus, das bibliotecas, dos centros culturais, das galerias, enfim, dos teatros, etc., salas de espetáculos e por aí vai. E nós temos tido um retorno muito bom, muito expressivo, no caso das instituições culturais do governo do Estado, recursos virtuais por meio da internet, das redes sociais, etc. E isso é algo positivo que veio para ficar. Mas, enfim, eu queria reafirmar aqui essa importância estratégica do setor cultural e criativo dentro do setor, especificamente o audiovisual, que gera 0,46% do PIB brasileiro, 500 mil postos de trabalho. Realmente, o nosso audiovisual é uma força, é uma potência,